Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde. Como você sabe, é uma tradição no debate político e sempre a discussão dos temas importantes, não é? Aqui para a cidade, para a região metropolitana, saúde, educação, meio ambiente, transportes, economia criativa, enfim, não é? Os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, não é? As novas iniciativas, não é? Para a gente fazer crescer e fomentar aí, não é, uma economia mais forte, não é, aqui na cidade, na região metropolitana, que é uma tendência não só do Brasil, não é, mas pelo mundo afora. Lembrando sempre a nossa reprise, você confere aqui no Ponto de Vista às 8 da noite, que tem sempre o espaço importante para discutir, para debater também temas importantes, não é, assuntos de interesse nacional, não é? E para você que circula muito aí pelas rodovias paulistas, especialmente pelas federais, né? A partir de segunda-feira nós não teremos mais aqueles chamados radares móveis, né? Instalados aí nas rodovias federais espalhadas pelo Brasil, né? Decreto assinado pelo presidente da República, entra em vigor na segunda-feira, sabe-se lá se vai ser derrubado, se não vai ser derrubado, né? Nunca se sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos no Brasil, mas a partir de segunda-feira está definido, não tem tempo de se derrubar essa determinação. Os chamados radares móveis, né, aqueles que podem, a Polícia Rodoviária Federal pode puxar de um lugar para o outro, enfim, não é? Sobe para um viaduto, vai para trás de uma árvore, essa coisa toda, vão estar aí fora de circulação, né? Diz o presidente que são os chamados caça-níqueis, né? A indústria da multa e essa coisa toda, e ele, claro, preocupado com a boa vida dos caminhoneiros, né, que precisam realmente ser respeitados, claro, mas está na cara, evidentemente, que isso é direcionado aos caminhoneiros, o governo é refém deles, né? O governo federal, os governos estaduais, enfim, uma greve, uma paralisação dos caminhoneiros iria destruir de uma vez por todas a economia do país e o próprio governo, acho que não teria mais retorno, sem dúvida nenhuma, né? Então está aí para quem achar que é interessante, mas cuidado, né? Não vai passar ali da velocidade, tocar 200 por hora e quando vier ali a plaquinha, olha, sinalização por radar, enfim, mais à frente, aí se reduz e tal, diminui, depois toca 200 de novo, dá cuidado, porque você pode se acidentar e aí a vida vale mais, né? Muito bem, prazer receber nesta edição do Ponto de Vista o escritor, jornalista Marcos Batista, está lançando um livro agora essa semana e vai comentar com a gente, além do próprio livro dele, claro, uma série de assuntos interessantes e importantes do nosso dia a dia aqui na região e na cidade. Tudo bem, Marcos? Prazer revê-lo. Prazer é meu, tá tudo bem, tudo em paz, é uma boa tarde para todos. Aqui conosco também o Rafael Forte, Rafael publicitário, né, e que é um dos promotores aí do Encontro dos Criadores, Encontro de Criadores, que vai acontecer no próximo final de semana aqui em Santos, lá na região central da cidade, no Arcos do Valongo, e deve ter aí, pelo que a gente está percebendo aí, uma movimentação muito intensa, né? Muita gente me parece que vai participar e vai querer conhecer aí as criações, né, que vão ser expostas aí. Tudo bem, Rafael? Prazer. Tudo bem. Revê-lo. Boa tarde. E o Marcos Santana lá na ponta, atento aí às redes sociais, às transmissões que fazemos do Ponto de Vista e a sua participação importante conosco. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está na reprise, o nosso mantra de todos os dias, o programa ao vivo acaba às 2h30 da tarde, até a reprise às 8 da noite. É só Deus mesmo que pode saber o que pode acontecer, não é? Na nossa conturbada República Brasileira e que não vê o país andando, não é? Não vê a economia melhorando, a coisa presa, travada, enfim. Né? Acho que rodovias federais aqui por perto são mesmo a Santos Rio, né? O Rio Santos, né? Eu acho que não... A Rio Santos é uma rodovia federal, evidentemente, né? Porque sai do estado de São Paulo e entra pelo... Um pouco mais lá embaixo, né? A Regis. A Regis mais distante, né? Mais lá no Vale do Ribeira e tal, depois você sai da Estrada da Banana ali, você pega, né, a Regis Bittencourt indo para o sul do Brasil, né?
Cuidado, hein, Marcão, se for, vai acelerar muito aí, porque o presidente está dando essa moleza aí. Não, estou tranquilo, eu não tenho mais carro, a vida é mais sossegada, né, os transportes coletivos em geral e tal. Mas, como você falou, como esse governo está marcado por desmentidos e recuos a cada 24 horas, né, daqui até segunda-feira são 4 dias, pode mudar um pouquinho, né? É possível que alguma coisa aconteça, eu acho difícil esse curto espaço de tempo, né? Vamos conviver aí nas rodovias federais sem essa coisa do radar móvel, né? Não sei o que vai acontecer, né, Santana? O que você acha? O pessoal vai tocar o pé no acelerador, não? Não, a questão é se essa medida realmente entrar em vigor, as consequências dela, né? Porque a gente sabe que a punição, quando o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, né? Então, a partir do momento que você libera geral nas rodovias, evidentemente o número de acidentes fatais vai aumentar bastante, né? E quem é que vai pagar essa conta aí, né? Inclusive, eu estava lendo hoje de manhã, o colunista Leonardo Sakamoto, ele escreve um texto muito interessante, ele diz o seguinte, né? O Jair Bolsonaro vai participar do velório dessas vítimas fatais do trânsito brasileiro? É a grande questão, né? Muito bem. O Rafael Forte, né? Tem aí um DNA importante aqui da família, para quem não lembra. Rafael é neto do Ronaldo Souza Forte, né? Ronaldo Forte, que era aí uma importante liderança aí na área portuária, né? No empresarial do Porto de Santos, e que nos deixou aí aproximadamente 5 anos, não é isso, Rafael? E deixou uma marca interessante, uma marca importante aí na questão portuária. Ele que estivesse vivo, imagino que ele seria favorável, né? A ponte, que provavelmente será a ligação seca, a primeira ligação seca em 90 anos na história de Santos com Guarujá, né? Está sendo aí torpedeada por um grupo de empresários e pela própria Codesp, né? Que não está aí com muita vontade que essa ponte seja construída, né? Bom, a gente vem aí com o encontro de criadores e queria que você explicasse então aí para as pessoas que não têm muito conhecimento, né? Sim. O que é que significa, de onde vem essa iniciativa, enfim. Encontro de Criadores é uma iniciativa independente, né? É uma plataforma multicultural de criatividade. A gente abrange vários segmentos diferentes e várias formas artísticas diferentes. Então é um evento que contempla música, gastronomia, moda, design, decoração. E dentro disso a gente tem partes separadas dentro do evento para poder fomentar cada uma delas. Então a gente tem uma feira criativa com vários expositores diferentes, uma feira gastronômica com restaurantes locais, food trucks, também com food bikes, e a gente vai ter um line-up gastronômico lá, fazendo parte dessa feira de gastronomia. Então a gente recebe 2 chefes, a gente recebe a Maísa Campos no sábado e o Edu Lascani no domingo. Cada um vai fazer a apresentação de pratos diferentes, além da venda dos pratos lá, eles fazem uma aula show, com um cronograma marcado. Dentro da programação também tem a Feira de Artes Visuais, a gente tem artistas locais aí de outros lugares do país, tanto de pequenas publicações, fotografia, ilustrações, pinturas, quadros, e os shows, né, que é o coração do evento. Temos o show principal da Cel e da Zimbra, temos também artista local 2 de 1. O Zimbra vai fazer show lá? Vai, no domingo, 7h30. Para quem não sabe, o Bola, que é o vocalista do Zimbra, é nosso câmera aqui, tá certo? Ali atrás das câmeras, estará lá no domingo, né? É isso? Isso. E o Vitor, o que faz o Vitor lá? É baterista? Guitarrista, né? O Vitor é guitarrista, também controla aqui o nosso áudio, nossos equipamentos aqui na ilha de edição da Santa Cecília TV e do Ponto de Vista. Sim. A gente recebe mais alguns artistas locais, como a Vibe House também, Manacame Viu Pequena, que é uma banda só de mulheres, que vem de uma turnê aí. E a Celco, o show dela é uma celebração dos 15 anos de carreira, né? Ela está finalizando essa turnê, que é a celebração para ela fazer depois o lançamento do próximo álbum. Então é um show muito esperado, é o último dessa turnê dela. Muito bom. Isso é bem interessante. Marcão tem acompanhado aí essas iniciativas, e um evento desse especialmente, né? Interessante, né? Eu pretendo passar lá no domingo e tem tido uma série de eventos, né, na cidade de
coletivos ou construídos de maneira independente, reunindo gente dos mais diversos segmentos, né? Movimentam a economia, movimentam aqueles produtores, criadores que têm muita dificuldade de operar dentro do sistema tradicional, né? Por conta de uma série de motivos, né? E o mundo digital facilita muito também o contato, você conhecer essas pessoas e depois encontrá-las nos eventos, nos finais de semana, né? A gente tem, com o nosso trabalho na literatura também, alguma experiência em participação de eventos assim, e é sempre interessante, porque você consegue colocar gente das mais variadas visões, com as mais variadas produções culturais dentro do mesmo espaço, né? Intercambiando ideias, produtos e estratégias para depois você levar o seu próprio trabalho, né? Sim. É isso? Sim, a ideia surgiu mesmo dessa dificuldade de conseguir empreender nos modos tradicionais, entender como poder colocar uma marca para frente ou tirar uma ideia do papel. Pensando nisso, foi que começou o evento e foi tomando proporções maiores e conseguindo agregar outros segmentos. Não é o primeiro evento aqui de Santos? Não, ele é o 9º evento do Encontro de Criadores, é uma celebração aqui de 4 anos. Isso, teve um deles que foi feito no Espaço Plataforma. Até é a primeira no Arcos do Valongo, né, nesse tamanho, 4 vezes maior. Mas a ideia de fazer no Arcos era voltar para o centro. A última edição tinha sido realizada no Espaço Plataforma em São Vicente. E como essa é uma celebração desses 4 anos, a gente achou melhor voltar para esse local de origem, só que a Frontaria Azulejada passa por reforma agora. Ah, tá. E a gente optou pelo Arcos do Valongo, que é um lugar maior, né? A gente conseguia dar mais atenção para cada área. Diga, Marcos Santana, pois não. Eu acho que nós temos todos que comemorar esse evento por vários motivos. 2 principais são os seguintes. Primeiro, que o Santos é uma cidade que se pretende turística e ela não pode investir apenas em atrações durante a temporada de verão, né? E apostar apenas nas praias os eventos ligados ao verão. E eu acho que a cidade, de modo geral, entendeu que oferecer atividades na contraestação, né, durante o período do ano em que as pessoas normalmente não viriam para Santos para atrair novos visitantes, é muito salutar, né? Bons exemplos aí é o Santos Café, um evento que reúne muitas pessoas ali no Centro Histórico de Santos também, e também o Santos Jazz Festival. Para ficar só em 2 exemplos, existem vários outros eventos de forma que atrai um público que normalmente não iria para o Centro Histórico de Santos, acaba visitando aquela parte da cidade, movimenta a economia da cidade de modo geral, gera emprego, gera renda e, mais do que tudo, agrega valor à imagem da cidade, né? Oferece atrações culturais de qualidade. E o Encontro de Criadores também vem nessa mesma toada, né? Nessa mesma tendência, que oferece atrações a mais para a população, né? Reúne uma série de atividades culturais ali. E do outro aspecto, o outro motivo, é que dá uma oportunidade aos criadores, né? De vários gêneros artísticos, né? Temos músicos, pintores, a gastronomia, pessoas ligadas à produção gráfica e assim por diante. Então oferece a oportunidade dessas pessoas mostrarem o seu talento, né? Mostrar a qualidade do trabalho em si e a partir daí também gerar novos negócios, né? A partir do momento que o artista se apresenta nesse evento, ele mostra o seu cartão de visitas, né? Mostra o seu potencial e depois, posteriormente, ele pode fazer negócios também, é uma coisa muito importante. Com as dificuldades que nós estamos vivendo, as dificuldades e as transformações, né? Sim. Que a gente vem acompanhando aí pelo mundo afora, na questão da relação capital-trabalho, essa coisa toda, né? As modificações são evidentes, as transformações são óbvias, né? A gente tem que aceitar as mudanças que vêm pela frente, estão acontecendo, que vêm pela frente, né? Não há como fugir delas, né? Até porque, como lembrou aqui o Marcos, né? Redes sociais, internet, informática, essa coisa toda, aí transformaram as relações do mundo inteiro, né? E é importante que, aliás, Santos tem se colocado, né, como uma cidade referência nessa questão da criatividade, da economia criativa, né? Vamos receber o evento da Unesco ano que vem. E eu acho importante, né? Uma oportunidade boa, né? Eventos assim servem para você conseguir promover
diálogos, não é, Rafael? Diálogos entre instituições que muitas vezes não conversam, né? Envolver, por exemplo, as universidades, envolver, por exemplo, os artistas independentes e, de alguma maneira, fazer com que essa informação circule. Claro que numa escala mais de longo prazo, você consegue trabalhar a própria cidade como uma marca, né? A partir do momento em que a cidade consegue construir um calendário anual de eventos desse porte nessa linha, ela passa também a se sustentar como marca, né? Você tem hoje várias cidades que exploram certos aspectos e constroem um calendário anual em torno da cultura, né? Por exemplo, se você observar Gramado no Rio Grande do Sul, Gramado tem um calendário anual, né? Um Natal, por exemplo, que dura 85 dias, né? Mais festival de cinema, mais música erudita e assim por diante, né? Que você faz com que a cidade, que ela efetivamente não tenha um atrativo turístico, por exemplo, natural, ela se construa anualmente como uma referência turística. Quer dizer, as pessoas vão a Gramado o ano inteiro, né? E aí, como o Marco falou, a gente tem uma necessidade vital de construir uma referência cultural além da questão ambiental que são as praias, né? Não, é verdade, sem dúvida nenhuma. E o grande segredo de hoje em dia, né, é você transformar a criatividade, né, em negócio, né? Sim. Uma questão complexa, né? Difícil, né? Cada coisa tem seu quadrado, às vezes os quadrados se juntam, né? Acho que dá para trabalhar de maneiras separadas e dá para trabalhar de maneira conjunta, mas uma das coisas que a gente tem como proposta é entender esses novos modelos de negócio, onde as empresas começaram a se remodular e até os modelos de empresas mudaram, entendendo que não adianta fazer uma empresa com uma proposta de lucro infinito num mundo que tem recursos infinitos, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Como que as empresas não vão pensar no lucro para sempre, né? Como entender a função dela dentro do mercado e como que ela pode ter uma função social e ambiental também, né? A gente hoje em dia tem até os negócios sociais, né, que são empresas focadas no lucro, mas elas têm na sua base o retorno social, empresas com base no retorno ambiental também. Então, entender essas novas propostas, fazer com que as coisas, a iniciativa privada, ela não seja só uma margem de lucro na planilha, ou um resultado financeiro para alguém, mas que isso transforme a sociedade num todo, né? Então, esse propósito está imbuído nessas novas marcas, nesse conceito de criatividade, né? O artista, quando ele cria com propósito, e muitas vezes não só de expressão, mas também de tentar entender esse mundo e botar a visão dele desse momento de agora. Isso é muito importante para a nossa construção social. Então, eu acho que é isso que liga os pontos entre os diferentes segmentos que a gente trabalha dentro da economia criativa, né? Saindo só do ponto de ser economia ou de ser só criativo, mas na questão da mudança. O Santos está com esse selo de economia criativa na parte do cinema. A gente vai ter essa pauta dentro de uma roda de conversa que a gente vai ter no Encontro de Criadores, que a gente valoriza também muito a troca de conhecimentos. Então, a gente tem uma série de rodas de conversa com grupos de pessoas de determinadas áreas. Então, a gente tem na parte da música, tem na parte do empreendedorismo, que é diversidade do empreendedorismo, para entender aonde estão os corpos, por onde eles circulam, quem que está fazendo esse empreendedorismo no momento, como a gente pode criar políticas que a gente consiga ser mais abrangente nessa diversidade. Temos a parte do Trocando Ideias de design, então a gente fala sobre o design além do gráfico, como que a gente pode conseguir muitos recursos a partir do design, que ele não é só uma parte estética, ele é uma parte funcional, como o design deixa de ser um ponto na sua planilha gráfica de investimento, começa a ser alguma coisa que te dá retorno. E temos outra que é Music Branding, que é o match entre músicas e marcas, e aí entra no tema que você falou da criatividade
e o financeiro em conjunto, né? Como que hoje em dia as marcas estão criando identidade a partir da música, a partir dos artistas, e como os artistas estão conseguindo se financiar a partir dessa parceria com as marcas, né? Como que a gente consegue se ajudar nesse balaio todo. Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta na sequência para continuar falando da economia criativa, né, do evento, e do livro aqui do Marcos Batista também, afinal de contas, né, nada mais criativo do que um escritor, né? Já voltamos. De volta à sequência aqui do Ponto de Vista com o Marcos Batista, escritor, jornalista, aqui com o nosso Rafael Forte, ele que é da área de publicitário, né? E um dos responsáveis pelo Encontro de Criadores, que acontece aqui na cidade, aqui em Santos, no próximo final de semana, e Santana aí, sempre atento às redes sociais, informações que estão circulando aí pela internet, né? E o Marcos Batista tem aí um novo lançamento, um livro aqui, puder passar aqui para a gente. Isso. Aqui. Deixa eu mostrar aqui na câmera aqui do Carioca, né? Está aqui o livro escrito a 4 mãos, O Lobo, o Urso e a Cura. Né? O livro será lançado agora no final de semana e que tem uma grande curiosidade, que trata de um assunto de saúde, né? Um problema de saúde que acometeu a sua esposa, não foi isso? Exatamente. Já faz tempo isso, Marcão? Foi há 4 anos, né, a última crise. Beth Soares, né? Beth Soares e Marcos Vinícius Batista, os dois autores. Portanto, a Beth é que foi acometida pelo problema que ele vai explicar para a gente. O lúpus é uma doença autoimune, né? O sistema imunológico, né, o sistema de defesas do corpo humano ataca, né, o próprio corpo humano saudável, né? E isso gera problemas em diversas partes do corpo, né? Cada crise é uma crise, né? A Beth tem hoje 38 anos e ela tem o diagnóstico de lúpus desde os 19. Então ela passou nesse período por 5 crises. E a última foi a mais grave. Como é que surge? Como é que se ocorre essa doença? Vem de nascença? O que é? Não se sabe exatamente qual é a origem. E também não se tem a cura dela. Você administra, vamos dizer assim, né? A gente diz que o lúpus fica adormecido, né? E na última crise que ela teve, Boturão, ela atacou os rins, atacou as funções renais. Ela perdeu, naquela ocasião, metade das funções renais. Perdeu um rim, praticamente. Praticamente, né? Como atinge os dois, você tem uma perda, né? E ela foi parar na UTI. A gente foi para uma consulta, porque ela estava já enfrentando problemas. E nessa consulta, era uma primeira consulta com um médico nefrologista, jovem, né, que nós descobrimos depois extremamente competente e um médico diferente, né? O Bruno Graça Plena Vieira, lá da Beneficência Portuguesa. E ele disse, olha, se você voltar para casa, você talvez não sobreviva, né? E dali, de uma consulta de rotina, ela foi para a UTI, ficou na UTI 21 dias. Para poder recuperar as funções renais. E afastar o risco de diálise, né? Porque se a doença se agravasse, ela entraria no processo de diálise. E naquele dia, à noite, ela na UTI, portanto eu não podia ficar com ela, né? Eu fui para casa e com insônia, em função de todas as preocupações e da sensação de impotência, que é o que te dá quando você tem alguém que você ama na UTI, né? Eu comecei a escrever para ela crônicas a respeito daquele momento que a gente estava vivendo. Conforme ela foi melhorando, ela passou a escrever também, né? Aí entrou na fase de tratamento, ela saiu da UTI, ela teve que fazer quimioterapia, né? Então foram mais 6 meses de quimioterapia. E depois as dificuldades para conseguir a medicação, uma medicação cara, porque era uma medicação voltada para transplantados de rins. Então todo esse processo, nas suas mais variadas fases, a gente foi escrevendo a respeito.
E aí, ou seja, uma doença que tem até um aspecto muito próximo de câncer, inclusive, né? sim, Embora não seja. Não seja. E aí é uma questão interessante, Boturão, porque o lúpus envolve muito problema de falta de informação, né? Muitos médicos, já passamos por vários médicos que não sabiam como lidar, não sabiam como trabalhar. Enfrentamos o problema de informação na burocracia para conseguir a medicação na época, né? Que era uma medicação, uma caixa para um mês, custava R$2.000. Então a gente tinha que conseguir no sistema público, passar por todo um processo burocrático. E deu certo, conseguiu? Deu certo, a gente conseguiu. Levou 4 meses e aí nesses 4 meses a gente resolveu com doações, resolveu indo no Hospital do Rim em São Paulo. A gente virava do avesso para conseguir as coisas, né? E também tem essa questão da quimioterapia, né? Que está diretamente associada à questão do câncer, né? E o lúpus é uma doença autoimune, não é um câncer. Então tudo isso fez com que a gente aprendesse, né? E para lidar melhor com isso, com todos esses sentimentos, essas dificuldades e tal, essas emoções, a gente escrevia, tanto eu quanto ela, né? Porque para nós escrever é um processo terapêutico, é um processo de alívio mental, de exorcismo, de desopilar angústias e tal. E o fígado também. Exatamente. E aí a gente viu que nós tínhamos um livro, né? Nós trabalhamos com literatura já há alguns anos, né? Publicando outros autores, publicando as nossas produções. E aí optamos esse ano em fazer, né? Esse é o meu 3º livro, o dela é o 2º e é o primeiro que a gente faz juntos, né? E aqui vocês contam a história do problema de saúde da Beth, né? Esse drama todo vivido, especialmente agora, com esse último problema que ela passou. Sim. E toda essa situação que você está explicando para a gente aqui. Exatamente. E o Dr. Bruno faz o prefácio do livro, então tem uma visão clínica também. Que é um nome terrível aqui, né? Lúpus eritematoso sistêmico. Isso, é um dos tipos de lúpus, né? E o próprio Bruno e outros médicos disseram para nós que basicamente a literatura que você tem em torno da doença é uma literatura médica, segmentada, específica, voltada para um profissional de saúde. E que você não tem uma literatura voltada para o paciente, para os familiares, para os amigos, para o público leigo em geral. E aí o livro acabou encaixando, porque ele é escrito todo em formato de crônicas, então é em formato literário, né, a partir das experiências. E aí a gente conseguiu produzir essa obra esse ano. Diga, Santana, foi não. Temos aqui 2 participações, o Diego Brígido, que é o editor da revista Nove Cidades, que já participou aqui do Diego Brígido já esteve conosco, né, recentemente. Isso, Ele diz o seguinte: a bancada está culturalmente rica e diversa hoje. Rafa e Marcão são 2 ícones da cultura de nossa cidade. Na última edição do Encontro de Criadores, fizemos um bate-papo sobre literatura, que foi um dos mais concorridos da edição. Marcão participou desse encontro? Não, esse especificamente está só não. lembrando eu conheço o Diego, encaixa perfeitamente na conversa, né? Sem dúvida. É um cara competente, um lutador para botar a revista na rua. Hoje no Brasil tem que ser... A revista Nove Cidades. Heróico mesmo, né? E nós já tivemos encontros literários em outros momentos, conversamos muito sobre literatura, sobre crônica especificamente, eu e ele, né? Um abraço para o Diego. Mais alguém? E o Uriel Vilas Boas, ele pergunta o seguinte: como incentivar a leitura? E mais, cobrar dos organismos públicos da educação a montagem de bibliotecas e incentivar os alunos das mais diferentes idades e ter a leitura não como obrigação, mas como estímulo cultural. Desde cedo, né? A leitura funciona pelo exemplo, Marco, Edgar, Rafael. Eu entendo assim, né? O exemplo não é exatamente um processo de obrigação, né? É você testemunhar, você assistir o outro, entender a importância da leitura na vida das pessoas, né? E esse exemplo pode vir dentro de casa, pai, mãe, avó, avô. Conheço casos que
o exemplo vem dos amigos. Muitos adolescentes que começam a ler se transformam em leitores mesmo mais vorazes, porque os amigos estão lendo. Ambiente de trabalho, um colega que indica um livro, um colega que está lendo no intervalo, na hora do almoço. Né? E também tem a escola. Né? Acho que, eventualmente, a escola peca por escolher mal o que precisa ser lido, sem contextualizar para o outro. Né? Então, vejo isso muito no ensino médio. Às vezes, pedir para um adolescente de 15, 16 anos ler certas coisas numa linguagem que vai afastá-lo. Aliás, né? Marcos, desculpa te interromper, mas acho que uma boa parte da aversão que muitos jovens têm pelo hábito da leitura é que a primeira experiência que eles têm com os livros é a obrigação, né? Você tem que ler esses livros aqui que vai cair no vestibular. E às vezes você pega textos completamente arcaicos, com uma linguagem rebuscada demais, ou retratam um universo ali que não tem a ver com a referência dele, não tem a ver com a realidade dele. Então, a leitura nesse tipo de experiência fica sendo uma coisa ruim, né? Uma coisa desgastante. E ao contrário, a gente tem que disseminar o hábito da leitura como uma coisa prazerosa. Então, acho que a partir do momento que você indica um repertório de livros, bons títulos, a partir daí eu acho que você consegue estimular, incentivar os jovens a ler mais e com mais qualidade também. É isso, Rafael? É um processo de sedução. Ainda que você tenha, por exemplo, você quer discutir questões sociais, você pode perfeitamente pegar o Curtiço e discutir questões sociais, um livro do século XIX. Mas você precisa seduzir o jovem para ele entender que aquilo tem conexão com o mundo dele próprio. Essa obrigação, como ele mesmo falou, essa obrigação de ter que ler para passar no vestibular ou para passar de ano é o que eu acho que mais afasta do que atrai, né? Do que contextualizar o que você realmente está fazendo ali, ao invés de uma meta ser cumprida. Mas o que seria? Os livros didáticos que não são atraentes, porque evidentemente você tem um currículo escolar que precisa seguir de alguma forma, né? Não vai eliminar os livros, a leitura, falar, gente, é o seguinte, você vai estudar, o livro você achar divertido, avisa que eu vou fazer uma prova em cima. Não dá para funcionar assim, né? Não. Então, os livros didáticos é que vocês consideram pouco atrativos, é isso? Como diz o Santana? É isso? Na minha opinião, não. Eu acho que não é esse problema. Tem esse problema, mas eu acho que pode-se criar mais opções aí. Maneiras de entrar nesse universo da literatura e não simplesmente ler o livro para botar ele no currículo, né? A literatura, talvez na nossa grade, seja, vamos dizer assim, não sei, a gente está acostumado, na época de colégio, escola, essa coisa, falar em vestibular, enfim, a dar muita importância à física, química, matemática, né, biologia, e as outras matérias vêm depois, né? Talvez isso seja uma falha também, né? Não sei se vocês entendem assim. A literatura muitas vezes sofre do mesmo problema que o ensino de filosofia, por exemplo. Muitas vezes o ensino de filosofia é trabalhado como história da filosofia. E muitas vezes o ensino de literatura é trabalhado como a história da literatura. Né? Você passa por aquelas correntes todas, naturalismo, romantismo, etc. e tal. Os grandes autores. Os grandes autores, os cânones e tal. Mas muitas vezes o professor muitas vezes não consegue ser o mediador que o aluno precisa. É difícil mesmo ser o mediador, quer dizer, seduzi-lo, convencê-lo, né? O aluno perceber que aquilo tem uma relação com ele. Claro que do lado de fora tem muita coisa que joga contra, né? O mundo cada vez mais audiovisual, né? Muitas vezes isso acaba sendo trabalhado como um problema, e não é exatamente um problema, e sim uma outra linguagem que precisa ser conectada à linguagem da literatura, né? Então, a gente tem particularidades e complexidades em volta desse problema da questão da leitura. Nós temos um país de dimensões continentais, né? Então a gente tem, por exemplo, num país com mais de 7 mil municípios, 2.000 livrarias. Então, e elas estão concentradas nos grandes centros. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né? Salvador. Aí, Santos, por exemplo, é uma cidade privilegiada, tem aí várias livrarias. Mas você tem cidades na Baixada Santista que não tem nenhuma. E é do lado, né? Você tem a questão das bibliotecas, ou seja, o acesso gratuito a livros, né? Você tem
milhares de cidades brasileiras sem biblioteca, nenhuma biblioteca, né? E às vezes a biblioteca também é vista como uma vaca sagrada, ou seja, você sabe que precisa, mas não pode encostar nela, não pode chegar, afasta a criança, afasta o adolescente, não toca nisso. Não, o livro precisa ser manuseado, né? O livro tem uma grande vantagem, Edgar, o livro você pode tatear, você pode cheirar, né? Você vai visualizar. E no mundo infantil tem livro que você pode comer. Assim, né? Ele mexe com todos os sentidos humanos, né? E você não pode trabalhar o livro como se fosse um objeto intocável, que você não, né, não pode se aproximar, mexer, virar de ponta cabeça, né? Isso tudo pode ajudar ou atrapalhar na relação de uma pessoa com o livro, né? Se você, por exemplo, gosta muito de alguém e admira esse alguém te dá um livro, né, faz com que você tenha algum interesse em saber por que você ganhou aquilo, por que aquela história é interessante. O boca a boca é fundamental, né? Sem dúvida. No caso da literatura, o boca a boca é fundamental. É muito difícil alguém entrar numa livraria a esmo, né? Entrar numa livraria pensando, pô, eu vou comprar um livro. Não, você vai na livraria porque alguém já te indicou aquele livro, ou você leu em algum lugar sobre aquele livro, ou viu em algum lugar, né? Hoje os booktubers têm um papel importantíssimo na relação com a literatura, né? Convencendo outras pessoas na internet de que os livros são interessantes e que podem ser lidos. Eu lembro de uma conversa que eu tive uma vez no gabinete do prefeito Davi Capistrano, da Baixão, hein? Davi Capistrano, para quem não conheceu, era um intelectual, né? Um sujeito extremamente inteligente, né? O prefeito tinha um temperamento assim, explosivo, né? Um pavio. Acho que o Davi não tinha nem pavio, né? E já explodia logo ligação de cara. Direta. Ligação direta. Então, mas era um sujeito extraordinário, humanista, enfim, né? E ele, uma conversa pessoal, matéria que eu fui fazer na antiga CBN, né? Rádio CBN aqui em Santos, e ele deu uma exclusiva para mim e tal, e depois ficava conversando, uns 40 minutos, sobre uma série de situações, uma série de coisas importantes, e ele manuseava e falava nisso, a internet estava surgindo, enfim, né? Ele falava, acho inaceitável, como é que pode? Quer dizer que você vai deixar de manusear um livro, mais ou menos o que você falou, né? Deixar de sentir o cheiro do livro, enfim, aí você dá uma dormida, de repente você abre o livro, está lá de novo, você volta e tal, é um companheiro, né? E aí você vai só ler o que vem pela internet, essa coisa toda. Aí eu pergunto para o mais jovem, né? Tem espaço ainda para o jovem ir lá na biblioteca ou na livraria e tal, comprar, adquirir o livro, levar o livro para casa, botar o livro na cabeceira e tal, como muita gente ainda tem, às vezes 2 ou 3, né? Tem gente que lê um pouco de um pouco de outro, essa coisa toda. Ou o jovem realmente está noutra, o Rafael? Eu acho que tem espaço sim, né? Eu acho que a tecnologia ela só ampliou as oportunidades. Né? Então, assim, diminui o custo de você conseguir ter um livro tão grande quanto você queria, assim, um livro que seria caro, ou um livro que você não conseguia carregar esses 10 livros de cabeceira para uma viagem, você pode levar ele num Kindle agora e ler tudo que você quiser. Acho que as ferramentas aí dependem mais do uso que a gente faz delas do que uma crítica a elas em si mesmo. Aliás, as novas tecnologias facilitaram, inclusive, a publicação em si dos livros. É que antes já tinha todo um processo muito árduo, quase que artesanal, e hoje, alguns cliques do mouse ali, você produz o seu livro no seu notebook, no seu pad, manda para a editora pela internet e ela imprime, inclusive, em pequenas tiragens, aí, o que viabiliza muito a publicação daquela obra. Mudou muito a relação mesmo. Um break mais, voltamos na sequência do Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, dando sequência aqui ao Ponto de Vista, o livro O Lobo, o Urso e a Cura, da Beth Soares e do Marcos Vinícius Batista, o Marcão que está com a gente aqui, fala, como ele disse há pouco, né? É um livro de crônicas, né? Uma luta contra o lúpus, uma luta da Beth, né? Que ficou da última crise que ela teve, ficou internada 21 dias na UTI, aqui na Beneficência Portuguesa, né? Isso, exatamente. E aí, evidentemente que a ideia também é passar uma mensagem a outras pessoas que tenham esse problema, igual ou parecido, né? Não só passar informação, né, a respeito da doença, do lúpus e tal, mas também a percepção de que essa crise e essa doença mudou a nossa forma de ver a vida, né? A nossa forma de
levar ao cotidiano, né? No sentido em relação ao consumo, em relação às questões materiais, nos relacionamentos, né? Hoje, para nós, os relacionamentos têm que ter qualidade, né? A gente vive a gente luta contra um modo de vida muito acelerado, né? De relações muito rápidas e de pouca percepção sobre o outro, de um olhar sobre o outro, de preocupação com o outro. E essa experiência, né, que nos afetou de ângulos diferentes, porque eu era o acompanhante e ela era a paciente, né, fez com que a gente entrasse em sintonia no sentido de mudar a vida, né? Temos menos coisas, né? Usamos a nossa energia para viagens, para experiências, né? Menos acúmulo, né? Toda uma mudança de mentalidade num processo que já dura mais de 4 anos, né? Que é uma outra forma de enxergar a vida, relação com familiares, relação com amigos, relação com o trabalho, tudo isso mudou, né? E o livro é o resultado também desse processo todo aí em 35 textos. Muito bem, lançamento agora sábado, né? Sábado, a partir das 3 da tarde, na Saluca Bistrô e Café. É um restaurante bem charmoso, né? Com uma decoração cultural única, ali no Canal 5, né? Almirante Cochrane 222, né? Canal 5, quase esquina com a Pedro Lessa. A gente vai estar lá no sábado, das 3 às 6 da tarde. Muito bem. Então, os interessados compareçam, né, para prestigiar aí o lançamento desse livro que conta aí a história difícil, dura, né, complicada, 21 dias de UTI, não é brinquedo, não é pouca coisa não, depois do tratamento quimioterápico, essa situação toda, a questão do lúpus que afetou aí a Beth Soares, que é a esposa, né, do Marcos, os 2 autores desse livro, só para completar, O Lobo, o Urso e a Cura. Algo por aí, Santana? Gostaria de retomar o assunto do Encontro de Criadores, e o tema é Calor do Futuro. Eu queria que você explicasse. Calor do Futuro, isso. Por que se chama isso o evento? O que o visitante pode esperar lá de quente? Tem a ver com aquecimento global, não? Tem a ver com esses novos modelos de negócio. Tem a ver com a gente entender que o futuro é agora e que está na hora da gente se preparar, porque as coisas estão se esquentando, né? A gente tem que entender que a gente tem que fazer a mudança politicamente, como sociedade civil, como empresa privada. Então a mudança vem de todos os aspectos. Aí a gente entende muito do calor do ser humano, né? O encontro é o calor das pessoas em conjunto, pensando nessas novas mudanças, cada um da sua maneira, cada um entendendo a sua proposta de futuro de uma maneira diferente. Mas acho que o principal é a gente conseguir conciliar todas as necessidades aí de todo mundo para pensar um futuro mais próspero. Espaço Maker e a área Pet Friendly, é isso? Pet Friendly. Pet Friendly, isso, exatamente, né? Bom, explica aí pra gente. O Espaço Maker a gente está fazendo em parceria com a Magic Star, então é um espaço de conhecimento, principalmente voltado para crianças e jovens, onde a gente vai mostrar novas plataformas, onde a gente consegue fazer meios de produção a partir da tecnologia. Então a gente tem a impressora 3D, cortadora laser, alguns programas de programação de internet e offline. Então, como que a gente pode adquirir mais conhecimento usando tanta tecnologia? E a área Pet Friendly é para todo mundo poder levar seu animal de estimação. Tem um espaço próprio para eles lá que a gente vai estar cuidando deles com carinho. Esse pessoal que vai aí, apresentar, enfim, as suas criações, enfim, e demonstrar as novas possibilidades. Todos são santistas, vem gente de outros locais, enfim, como é que funciona essa coisa aí no evento? A gente tem de criadores. Isso, a gente tem um processo de curadoria. Nesse processo de curadoria, a gente recebe muitas inscrições pelo nosso site e com essas inscrições e com a visão que a gente tem de outros negócios, a gente tenta pontuar segmentos diferentes para que tenha um equilíbrio e seja saudável financeiramente para todos os envolvidos.
uma diversidade de pessoas, de locais e de perfis diferentes. E, principalmente na curadoria, a gente leva em consideração o impacto social e ambiental daquela marca ou que aquele produto oferece. Entendi. E muita gente, então, de outras localidades, enfim, Sim. entraram em contato com vocês, o quê? Sim. Por e-mail? A gente tem 50% da Baixada Santista e 50% de fora da Baixada Santista. Legal. A gente recebe pessoas até de Curitiba, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Estarão de BH. todos chegando aí amanhã? Sim, provavelmente eles chegam na sexta, na hora do almoço, que a gente faz essa montagem com os expositores lá. Eles já ficam na cidade, conhecem mais a cidade. Alguns são parceiros de longa data, outros são novos parceiros. É bom porque a gente consegue gerar essa troca também de conhecimento entre os expositores, né? Porque são mercados diferentes, localidades diferentes, de produtos diferentes, mas todo mundo no mesmo intuito de conseguir gerar uma renda com o seu negócio. Então as pessoas trocam essa experiência, acho que é bem válida. Assim. Legal. Diga, Santana. O Marcos Batista, eu e muitas pessoas somos leitores assíduos dos seus textos, né? Que são textos brilhantes, que as principais qualidades deles são não só... Você é meu amigo, Marco. Ah, mas... Elogio de amigo é vitupério. Eu já li seus textos e gostei de vários. Né? Marcão, já que somos amigos, chamar de Marcão, né? Não só pelo estilo em si, né? Da escrita, mas também pelos temas que você elege para abordar, né? E você também desenvolve vários workshops para mostrar que a habilidade de escrever não é exclusiva de jornalistas ou escritores ou pessoas que tiveram a aptidão natural, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como as pessoas podem não aprender, mas desenvolver melhor essa habilidade de escrever. Eu sei que você vai fazer um workshop junto com o nosso outro amigo, o André Ritz, para as pessoas ajudar as pessoas a escreverem melhor, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que se dá isso. Existe uma regra que é de ouro, Marco. Não dá para escrever sem ler. Né? Eu não conheço um caso de alguém que escreva e publique, escreva profissionalmente, como a gente queira chamar, sem ser um bom leitor. Né? Não importa o que se lê, né? Cada um vai ler dentro da sua área de atuação, das suas afinidades, etc. Mas é preciso ler bastante para poder escrever. Né? Eu, que escrevo mais crônicas, né? Mesmo quando eu escrevo reportagens, né? Esse ano eu fiz uma série de perfis para um jornal. Isso demanda uma observação de mundo. Né? A gente precisa estar... O cronista é um cara que está olhando para o mundo. Né? Então, assim, a gente procura observar, né? Prestar atenção no que está acontecendo, prestar atenção nos detalhes, prestar atenção nas pessoas, prestar atenção na cidade que a gente vive, como ela muda, como tem uma dinâmica. Né? E escrever envolve também uma certa questão de afetividade, né? A gente precisa se importar com aquilo que a gente escreve, sobre quem a gente escreve, né? Claro que muitas vezes não são sentimentos nobres, né? São sentimentos mais agressivos, isso pode acontecer, né? Mas a gente precisa se importar com o outro, prestar atenção nas outras pessoas, prestar atenção nos lugares e acredito que escrever com sentimento mesmo, né? Escrever pode ser com indignação, pode ser com um olhar mais poético, pode ser com amor, pode ser com uma certa irritação, mas sempre ter algum tipo de sentimento ou emoção envolvidos. Né? Isso ajuda no ato de escrever. E escrever é um ofício, então significa praticar. Né? Pesquisar, ler quem você gosta que escreva bem, estudar e praticar, né? Escrever sabendo que você não vai publicar, escrever sabendo que você vai jogar fora, né? Jornalismo tem aquela máxima, né? 20% de inspiração e 80% de transpiração, né? Não sei se o escritor e pessoa que escreve livros e tal, tudo é mais ou menos parecido. Não é uma coisa assim que, olha, vamos aguardar, a inspiração está chegando e o cara começa... É suor, é você escrever e não tá bom, é você escrever e mostrar para um leitor de confiança que vai te apontar os pontos complicados, é refazer,
reescrever. É uma atividade O truque como de outra colocar qualquer, o claro. texto na gaveta, né? Você escreve ele, coloca ele na Deixa gaveta, dormir. ele deixa Ele tem que dormir. hibernar E tem que ter um pouquinho. momento, né? De você dar o ponto, né? Sim, uma hora, né? É que nós jornalistas estamos acostumados, né, com prazos, né? Então, Deadline, eu aquela escrevia coisa para a revista, eu escrevi uma época para a revista Guaiaó, editada pelo Marcos Piffer, né, o fotógrafo. Você... E o Piffer falou assim: você é muito jornalista, porque toda vez que eu falo, tem uma próxima edição, você me pergunta qual é o tamanho, qual é o tema e qual é o prazo. Porque a gente jornalista escreve com prazos, né? Mas uma hora você precisa parar, né? Uma hora você precisa dar o ponto final, né? E falar, puxa, o livro, por exemplo, tem que sair, então vamos incluir mais um texto? Não vamos incluir mais nada. Tem que fechar, tem que entregar, tem que colocar na rua, né? Mas escrever também é praticar, né? É você tentar experimentar as linguagens, escrever ficção, não ficção, né? Às vezes enveredar por poesia, crônica, achar o caminho mais interessante aí. E começar, né? E começar. Né? E começar. Tirar coloca as a ideia. palavras ali, volta, tal, deleta tudo, começa de novo, então não sei o que, aí acha um caminho. Hoje a gente tem as facilidades E a tecnológicas. coisa vai indo. Né? Muito mais fácil que Nós começamos na máquina de escrever. Máquina de escrever lá era uma encrenca, pega, joga fora, laudo e tal. Não sei o que, E né? aí ficava lá a redação cheia de papel no chão. Nossa Senhora. E a barulheira toda. Então, assim, Aliás, Marcão, o processo inverso também acontece, né? Que nem, por exemplo, o Plínio Marcos e o Gabriel Garcia Marques eram escritores que escreviam o texto mentalmente e depois eles só materializavam o texto no papel de uma vez só, né? O Plínio Marcos, uma vez eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, ele falou que a maior parte dos livros dele, ele pensava a ideia, o argumento, os personagens, ele sentava na máquina de escrever, naquela época a máquina de escrever, e só saía dali depois que o texto estivesse pronto, né? Inclusive ele deixava de dormir, comia mal, mas ele ficava ali diante da máquina de escrever. O Gabriel Garcia Marques também, ele ficou muito tempo, ele dizia, ruminando os 100 anos de solidão, e a parte ele materializou no papel, depois que ele fez um alto retiro, sentou também à frente da máquina de escrever e só levantou dali quando o romance, depois ganhou o prêmio Nobel, ele foi concluído. Quer dizer, também esse exercício... o Carlos Heitor Coni passava pelo mesmo processo, né? Eu não estou me comparando a eles, longe de mim, mas o meu processo de criação né? é igual, porque nós viemos do jornalismo e viemos da máquina de escrever. Então, né, nós fomos formados assim, né? A gente saía para fazer uma reportagem e já voltava construindo na cabeça, porque a máquina de escrever não permite, né, não permitia que você ficasse reeditando muitas vezes aquilo. Não tinha tempo também, né? Não tinha tempo, sem né? dúvida nenhuma. É claro que eu não estou fazendo nenhuma apologia à volta da máquina de escrever, né? Eu prefiro o teclado. Sem dúvida. Mas isso constrói você, né? O jeito de você fazer o texto. Né? Então eu fico muito tempo pensando no texto, eu ando muito pela cidade, caminho muito e penso enquanto caminho, o texto, o que eu vou fazer, o que eu vou escrever. E aí eu sento lá no computador e ele sai rapidamente, né? Sai rapidamente. Claro que depois a gente mexe, né? A primeira versão você nunca publica, é uma regra também importante. Nunca publique a primeira versão, né? E nunca publique quando você escreveu irritado. Você pode ser injusto também, por isso que dorme na gaveta. Eu já fiz isso. Rafael, você que não veio da máquina de escrever, né? Já nasceu direto com o teclado e é um jovem que está colocando ideias novas, propostas novas, enfim, pilota aí esse projeto importante aqui para a cidade, né? O Encontro dos Criadores, enfim. E o Brasil, qual é a visão aí do nosso país, nessa situação confusa que nós nos enfiamos? Me dá mais frio na barriga que esse grande evento do fim de semana. Porque cada hora é uma novidade diferente, né? Então a gente tem que estar todo dia preparado, acho que a gente tem que se preparar direitinho, ler bastante, se aproximar dos próximos, porque cada dia vai ser uma batalha diferente nesse novo governo. Né? Digo, o Brasil como um todo, né? A expectativa sua é de que a coisa realmente tenha uma virada e a gente, através da economia criativa, através dessas novas relações de trabalho, enfim, possa seguir um
bom rumo. Sim, sim. Foi o que eu falei, eu acho que para a gente conseguir ter um futuro próspero, é uma união da sociedade civil, da política e da propriedade privada, né? Da iniciativa privada. Se a gente não conseguir aí um equilíbrio dentro disso daí, a gente não vai conseguir ir para frente. Muito bem, finalzinho aqui do Ponto de Vista, eu agradeço aqui ao Marcos Batista, parabéns aí pelo livro, sucesso. Agradeço também aqui ao Rafael Forte, publicitário, ele que é um dos pilotos, aí, um dos organizadores desse evento importante no final de semana aqui em Santos, lá no Arco dos Valongos, o encontro de criadores, sucesso para você também. Obrigado. Terá a presença do grupo Zimbra, né? Os nossos companheiros aqui do Ponto de Vista, tá certo? O Bola ali na câmera, o Vitor lá tocando ali a área no nosso áudio ali. E o Marcos Santana está sempre conosco aqui de segunda a sexta, e a gente junto com você aqui no Ponto de Vista, ao vivo, sempre às 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite. Valeu, obrigado, gente.